Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sou o professor Edson, professor de Física. E nestas duas aulas, que eu vou dividir em dois blocos para não ficar extenso o vídeo, eu vou falar dos princípios da dinâmica e depois também estarei mostrando exemplos com sistema de blocos, ok? A dinâmica, a gente vai falar da dinâmica da força, do equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico, as leis de movimento de Newton, que são a base da dinâmica, a inércia, o princípio fundamental da dinâmica e o princípio da ação e reação, ou seja, a gente vai falar da primeira, da segunda e da terceira lei, certo? E também a gente vai iniciar alguns exemplos com com a aplicação das leis de Newton. Okay? O que a dinâmica estuda? Ela é uma parte da mecânica que estuda os movimentos e possíveis causas, a interação entre corpos ou móveis, Enquanto que a dinâmica ela estuda todo o contexto, tudo que pode interferir no movimento, a cinemática não estudava essas causas, certo? Eu vou rapidinho sair aqui para mostrar esses dois simuladores e dar uma explicada bem rápida, certo? Eu vou abrir esse simulador aqui do FET Colorado. Esse simulador ele é bem interessante, ele vai trabalhar com forças e leis, Eu até vou expandir a tela para mostrar melhor. Eu vou deixar ali em movimento para tentar entender. Ó. Aqui a gente escolhe o tipo de bloco no movimento, certo? Ó, eu posso gravar também, Mas eu posso escolher o totó, um refrigerador, um livro de 10 quilos, qualquer coisa, Que eu vou empurrar no caso totó. Eu vou empurrar ali para cá, ó. Perceba que sempre tem dois vetores, ó. O que gera a aceleração, Na verdade, nós temos mais vetores. O peso da gravidade, força-peso, a força normal. Ó. Ok. Ó, quanto maior a força, chega um momento em que eu consigo acelerar o totó. Mas isso aqui é desprezando, a única coisa que tem é o atrito, O atrito dinâmico aqui, o atrito estático. Dá para fazer várias coisas aqui, nesse simulador. Mas o que a gente percebe? Para que esse cão venha se movimentar é necessário uma força para mudar o estado de equilíbrio dele, que era o repouso. Tem que aplicar uma força, Ok? Eu vou agora rapidinho abrir o outro simulador. Percebam que a força gera um movimento retilíneo, de forma reta, não curvilíneo, Mas agora, esse simulador aqui, que ele é bem interessante, dos modelos dos planetas, força da gravidade, velocidade, caminho. Vou dar play. Perceba o seguinte, ó. Eu vou botar a Lua junto. Ó. A Lua orbita em torno da Terra. Olha a trajetória como que fica, Olha só. Isso é o real movimento que está acontecendo na gravitação universal. Os corpos eles tendem a manter um movimento retilíneo, que é a inércia, A Terra quer ir em movimento retilíneo, mas a gravidade do Sol e Terra, elas se atraem e mantêm a Terra na órbita. Isso que se chama órbita, inércia. E a própria rotação, da Terra é uma conservação de momento, de inércia, momento angular, é um momento de inércia também, ok? Eu vou voltar para o slide, eu não quero que o vídeo fique muito extenso,
Ok? Então, olha só, o que é força, né? A força é um agente físico capaz de alterar o estado de equilíbrio estático de um móvel, né? Que é o repouso, ou o equilíbrio dinâmico, que é o movimento desse corpo. Para que uma força aconteça, é necessário pelo menos dois corpos, tem que ter interação entre dois corpos. O equilíbrio estático é um corpo em referencial de repouso. O equilíbrio dinâmico é um corpo em referencial de movimento. Por que eu botei referencial? Porque se eu observar um corpo, ele pode estar em repouso, equilíbrio estático para mim, e para outra pessoa, num outro referencial, vai estar em equilíbrio dinâmico. Por exemplo, você pode estar dentro de um ônibus em relação aos passageiros, isso é equilíbrio estático. Porém, esse ônibus pode estar em movimento em relação à rua. Se esse ônibus está em movimento, você está em equilíbrio dinâmico em relação à rua ou em relação a uma pessoa na rua. Olha só. Equilíbrio estático em relação a essa pessoa dentro do ônibus. Equilíbrio dinâmico em relação a essa pessoa em repouso na rua. As leis de Newton, né? Isaac Newton, ele foi um astrônomo, alquimista, filósofo natural, biólogo, cientista inglês, mas ele era conhecido na época como físico e matemático, e até hoje, né? Lembrando que ser alquimista seria um químico da época, né? Era punível de morte, né? Pela Inquisição Católica ser alquimista. Até cientista era jogado na fogueira. A sua obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, né, é considerada uma das mais influentes na história da ciência. Publicado em 1687, descreve a lei da gravitação universal e as três leis do movimento, que é usado na engenharia. As leis da gravitação é utilizado ainda, né, pela engenharia espacial, e as leis da mecânica clássica, chamada mecânica clássica ou mecânica newtoniana, ela é usada na engenharia civil. Okay? Tem aquela história que caiu uma maçã, né? Talvez essa maçã caiu na cabeça de Isaac Newton, não se sabe, mas é uma história, né? E daí ele descreveu a lei dos movimentos, né? A famosa queda da maçã, que fez pensar sobre a gravidade. A força gravitacional, a atração dos corpos celestes, etc. Ok? Eu vou falar da primeira lei de Newton, né? Primeira lei de Newton. Todos os corpos eles tendem a conservar o estado de equilíbrio estático, repouso, ou equilíbrio dinâmico, movimento. Se um corpo está em movimento, assim permanecerá eternamente. E se ele estiver em repouso, também permanecerá eternamente, a menos que uma força altere este movimento. O movimento do corpo ele será retilíneo. O corpo pode conservar momento angular também, que é a rotação. Isso tem a ver com a inércia também. Por exemplo, a rotação da Terra ou a translação, por exemplo. A gravidade é um exemplo, né? As forças que eu mostrei as órbitas aqui nesse simulador, e o movimento retilíneo do cãozinho. Okay? A segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, a força ela é diretamente proporcional ao produto da massa pela aceleração. Ou seja, a lei, o princípio fundamental da dinâmica é essa, força igual a massa vezes aceleração. Quanto mais pesado for o móvel, o carro, o veículo, o móvel, mais força eu tenho que aplicar para manter uma mesma aceleração. Se eu manter uma força constante para um Fusca e para um caminhão, o caminhão quase não vai sair do lugar, certo? É essa questão, né? O A minúsculo é a aceleração, a unidade é metro por segundo, F maiúsculo força em Newton, que é representado por M maiúsculo, e a massa, M minúsculo, o sistema internacional, né, que é a unidade, né, ela é o quilograma, ok?
E a terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação. O princípio da inércia diz que se um corpo A aplica uma força no corpo B, esse corpo B devolve uma força igual em módulo ao corpo A, porém o sentido será oposto, certo? Por exemplo, se eu pegar uma cadeira, levantar uma cadeira, a cadeira também me puxa para o chão com a mesma força. Se eu empurrar uma mobília, a mesma força eu vou sentir de volta, ação e reação. Sempre que há força, vai aparecer pares de ação e reação. Por exemplo, o motor do foguete expulsa os gases da combustão para trás e o ar empurra esses gases, empurra o foguete para frente. Quando caminhamos, nós empurramos o chão para trás e o chão devolve um impulso para frente. Sempre vamos ter pares de ação e reação. A gente vai parar a aula por aqui, certo? Inscreva-se no canal, dê o like, ative o sino de notificação. Eu vou parar por aqui para que o vídeo fique fácil de ser enviado.